Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cá estamos para mais um devocional neste dia, um dia que o Senhor fez para nós podermos louvar, exaltar e glorificar o seu santo nome. E por isso vamos glorificá-lo, vamos declarar que Ele é grande, vamos fazer barulho, vamos declarar a grandeza do nosso Deus. Bom, eu não vou fazer muito barulho porque ainda tenho a maior parte da família a descansar, mas nesta manhã eu escolhi o verso 47 para nós podermos meditar nele na palavra do Senhor. E diz assim: Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Deus, cantai louvores. Porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregaram para serem o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus e Ele está muito elevado. Louvado seja o Senhor por isso, porque Deus está elevado, porque Deus está acima de todas as coisas. Então o primeiro versículo diz: Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Aqui o aplaudi, no original, significa fazer barulho. Não é? Hoje está muito em moda quando nos concertos, nos espetáculos, diz façam barulho. Não é? E alguns subiam, outros batem as palmas, outros gritam. Bom, é mais ou menos a mesma coisa que aqui está. Nós usamos aplaudir com as mãos, fazer barulho com as mãos, mas na verdade era mais do que isso, era bater os tambores, era soprar a trombeta, era anunciar bem alto, é chamar a atenção do mundo e é cantar a Deus com voz de triunfo. E graças a Deus que esta voz de triunfo fala-nos de uma vitória. E os cristãos mais tarde acreditam que esta profecia fala também sobre a vitória que Jesus obteve sobre a morte e mais à frente sobre a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Fala daquele que venceu a morte e o inferno e vive para sempre e é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Um salmo também messiânico para muitos dos cristãos, novos cristãos depois, que liam este salmo. Alguns também liam este salmo como um salmo de ano novo, ou seja, Deus vai reinar neste ano sobre toda a terra. É um novo ano que o Senhor nos dá para podermos glorificá-lo. Vamos fazer barulho, vamos fazer festa a Deus, que Ele está sobre todas as coisas. Verso 2, porque o Senhor Altíssimo, fazemos barulho, fazemos festa, porquê? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Rei dos reis, Senhor dos senhores, diz a palavra de Deus. Ele é tremendo. Este tremendo significa que o seu poder é acima de de todo o poder do mundo. É algo que é difícil qualificar. Então aqui a palavra tremendo, e às vezes nós usamos também Deus é tremendo. Algumas pessoas pensam que tremendo tem a ver com medo, tem a ver com temor, sim, mas tem a ver com a sua magnificência, com a sua grandeza. Deus é tremendo, o Senhor Altíssimo é tremendo e Ele é Rei sobre toda a terra. Isto é muito importante, irmãos, porque na tentação do deserto, Jesus foi tentado por Satanás e a certa altura disse: se tu prostrares-me e adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Ou seja, tu não precisas de ir à cruz para obter esses reinos, para comprar. Eu vou-te-os dar todos se tu tão somente te prostrares e me adorares, disse Satanás. E Jesus replicou dizendo sempre: só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Porque é verdade que os governos da terra podem ser manipulados por nosso inimigo, mas Deus é Rei sobre toda a terra, Ele está acima de todos os reis, Ele tem a última palavra, é Ele quem coloca os governantes, é Ele quem os tira. O Senhor está acima, mesmo quando muitos deles se entregam nas mãos do inimigo para serem de alguma forma fantoches nas suas mãos. Na verdade, Deus ainda está acima disso tudo e basta uma palavra dele. Louvado seja o Senhor
E no verso 3 diz: Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. E alguns usam este versículo também para dizer que a igreja está acima de tudo isto, mas na verdade isto fala sobre a vitória de Deus e a vitória de Jesus, que é Deus, e Ele está acima de todas as nações. Louvado seja o seu santo nome. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Portanto, um Deus fiel à sua aliança, um Deus fiel às suas promessas, um Deus que cumpre as suas promessas. As promessas de Abraão, as promessas de Jacó serão cumpridas e nós sabemos disso porque olhamos para a Bíblia e vemos como elas são minuciosamente cumpridas. Então meditemos nisso, nesta aliança que Ele fez connosco, também o seu povo, agora que éramos gentios, mas fomos adotados, fomos adicionados por Jesus Cristo a esta herança maravilhosa. Verso 5, entra o segundo parágrafo. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Sabemos que aqui fala dos reis que se levantam em vitória, mas aqui, para nós cristãos, fala de Jesus. Jesus que subiu em vitória. E era por isso é que os cristãos entendiam este salmo também como um salmo messiânico, quando depois eles não estavam à espera que Jesus ascendesse aos céus, nós sabemos disso, os seus discípulos estavam à espera que Jesus ficasse com eles, e a pergunta era sempre: quando é que tu vais instituir o reino? Quando é que tu vais tomar conta de tudo isto, Senhor? Instituirás tu o reino em Israel? Restituirás tu o reino em Israel? Sempre as perguntas que surgiam a Jesus. E Jesus dizia: não vos compete saber os tempos ou estações que estão determinadas por Deus, mas ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. São estas as últimas palavras de Jesus. E depois de ter vencido a morte, ressuscitando, ter vencido o inferno, e o apóstolo Paulo, no cântico que a Igreja Nova cantava, era: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque foi tomado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus subiu com júbilo, e o Senhor subiu ao som de trombeta. Quando subiu ao céu, os anjos fizeram uma recepção que nós nem podemos imaginar, que são mesmo nos lugares celestiais, porque Jesus tinha vencido. Quanto a nós, por causa disso, verso 6, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Veja só quantas vezes aparece. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, 2, cantai louvores ao nosso Rei, 3, cantai louvores, 4. Não é uma opção cantarmos louvores, não é uma opção louvarmos a Deus. Os nossos cultos, as nossas celebrações, normalmente têm sempre muita música, muito louvor, porque está escrito por toda a Bíblia que devemos cantar ao Senhor. Cantar ao Senhor não tem a ver tanto com a arte ou com a capacidade de cantar. Claro que nós colocamos normalmente na frente das pessoas que têm mais condições para fazê-lo, para nos dirigir, não é? Os melhores cantores. Mas cantar, já diz o povo, não é? Quem canta seu mal espanta. Mas neste caso é melhor do que isto, porque quem canta a Deus, quem louva ao Senhor, quem canta louvores a Deus, espanta o medo, sim. Espanta o temor, sim. Espanta o receio, sim. Espanta a nossa própria. Espanta o mal, sim, porque o inimigo não consegue ouvir louvores a Deus. Nesta festa ele não consegue estar. E quando está, eu recordo-me tantas vezes, ele se manifestava, porque ele tinha que sair. Onde Deus está, o mal tem de sair. Até havia um cântico que nós cantávamos, um clássico: onde Deus está, o mal tem que sair. Então cantar louvores, cantar louvores, cantar louvores, cantar louvores ao nosso Rei, cantar louvores. Porquê? Porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Então 5 vezes. E a última diz: cantai louvores com inteligência. Ou seja, nós cantarmos de alguma forma em que nós contemplamos o seu poder, em que nós declaramos o seu poder. É um louvor que pode significar contemplarmos, contemplativo. É um louvor a Deus que deve ser feito com inteligência. Quando nós cantamos, às vezes eu digo, quando estou a dirigir e quando servia a Deus e quando sirvo a Deus na igreja, às vezes nós mentimos a cantar, porque há cânticos de entrega, de dedicação, e às vezes declaramos coisas que depois não pomos em prática na nossa vida. Mas devemos cantar louvores com inteligência, ou seja, ter bem na nossa mente o que vamos cantar. Então escolher o bom louvor,
nos nossos irmãos brasileiros, no português do Brasil, diz vou ouvir um louvor, não é? Vou colocar um louvor. Nós dizemos vou colocar um cântico ou cantar uma canção de louvor, de adoração, mas eles simplificam. E é isso mesmo, é ouvir louvores, é cantar louvores, é colocar a música. Muitas vezes nós damos esta recomendação, sente-se em baixo, sente-se mal, você é cristão, você é seguidor de Jesus Cristo, então coloque música e comece a cantar com ela. Louva ao Senhor, exalta quantas vezes. Aliás, nos momentos de viragem da minha vida, na minha vida espiritual, aconteceram normalmente envolvendo música, envolvendo cânticos. Cânticos às vezes de confissão, de pecado, de adoração, mas sempre de louvar a Deus. Quando nós fazemos Deus grande, os nossos problemas tornam-se mais pequenos. Então cantemos louvores. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Então não nos esqueçamos disso. Ele reina, Ele está sentado no trono. Ele é santo, 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 como Isaías viu, e nós temos que ter na nossa mente que nós entramos diante da sua santidade, não para cantar de alguma forma, mas para declarar, para fazer barulho, porque Ele é Rei dos Reis, Ele venceu a morte e o inferno, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho, e Ele é o Deus Espírito Santo conosco. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, e Ele está muito elevado. Então toda a proteção, escudos é um termo hebraico bem antigo, que tem a ver com os governantes, protetores, sobre aqueles que estão sobre o domínio de Deus e que protegem as nações e que nos protegem a nós. E o Senhor acampa o seu anjo ao nosso redor e nos livra aqueles que o temem. E nós tememos ao Senhor. Temos estudado isso nos últimos 2 dias. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos cantar louvores neste dia. Vamos fazer barulho, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Não vou gritar aqui para não acordar ninguém, mas muitas vezes é isso. Tantas vezes, quando nós entramos na igreja, eu sou muito de fazer isso. Os irmãos que têm comunhão comigo na igreja sabem que de vez em quando nós gostamos de dar um glória a Deus, glória a Jesus. Eu sei que quando entra alguém que é descrente não entende, mas tem tudo a ver com esta instrução dos Salmos. Fazei barulho, aplaudi todos os povos, gritai, cantai, com voz de triunfo. O nosso Deus reina. Ele reina sobre o Covid-19, Ele reina sobre as nações, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele está no nosso lado e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o Senhor. Tenham um bom dia e um bom feriado e um bom fim de semana.